A resenha tá boa aqui, mas vamos começando mais um podcast Mentes Pensantes. Hoje é dia 13 de junho e os nossos abraços para você, sempre livre aí para comentar, para interagir conosco, porque hoje o nosso tema é elogios em silêncio, né? E eu trago esse tema baseado em que nós vivemos numa sociedade que eu digo que as pessoas elogiam em silêncio e criticam em voz alta. Eu quero me referir a um cenário que as pessoas, para criticar, as palavras saem numa rapidez. Agora, para elogiar, parece que muitos pensam em palavras que não necessariamente são ditas. E aí que nós viemos ao tema de elogios em silêncio. Captou a mensagem, meu caro amigo Roberto? Seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes. É assim, ó. Joga. É isso mesmo, né? Joga, domina Acontece. no peito, sai jogando. Mas camisa 10 é assim mesmo, aí. Acontece? Domina O no homem peito. tá pronto já. Acontece ou não acontece? Acontece, lógico que acontece. Acontece porque é mais difícil, bem mais difícil. Boa noite, né, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite, Já vocês é estão bem? início de noite, Vocês pode dar estão boa bem? noite. Estão bem, tudo certinho. Partindo às 18, Bom. início de noite. Fernanda, né? Tudo certinho. Tudo ótimo. Sobrancelha, né, dia. Hidratado. Bebendo aquela água. Tem, né? Por quê? Porque eu acho que não é difícil. Não é difícil, mas as pessoas esbarram justamente. Mas eu acho que a gente já até debateu isso aqui num podcast aí. Que é a questão assim, eu vou elogiar o Pedro, mas o Pedro vai se achar. Sim, está linkado já com alguns assuntos. Sim. Então, assim, essa dificuldade em dizer, Fernando, tu é muito boa naquilo que você faz, naquilo que você é, então, pensando qual vai ser a resposta do outro lado. E o elogio nunca não tem que ser assim. Eu não vou elogiar alguém pensando em que tipo de resposta que vai vir. É um elogio que tem que sair pronto, definido, assertivo. Bom, meus cumprimentos agora ao Pedro e à Fernanda, que, diga-se de passagem, estavam belíssimos no evento que nós tivemos no último sábado, que foi Personalidades, um evento diferenciado aqui na cidade. Tivemos a oportunidade, através aqui do Mangue Mídia, de homenagear 43 pessoas. E é como eu sempre falo, que coisa estranha, né? Um evento para estar homenageando pessoas. Sim. Que negócio é esse? O que inventaram, pô? Alguns até criticando porque até agora não entendem a lógica do evento. Mas, enfim... belo evento e sejam bem-vindos sempre, mais uma vez. Pedro, um grande abraço. Muito obrigado, Aislan, Roberto, novamente, né? Estamos aqui todas as quintas-feiras, né? Todas. Fernanda. E o que o Aislan falou sobre o Personalidades, que privilégio. Que privilégio, né, Fernanda? De Muito ser reconhecido. Sim. Que privilégio de ser elogiado em público, sem medo de receber E o elogio. bem né? elogiado. Então, realmente, nós nos sentimos honrados, privilegiados por essa oportunidade. É rara, né? É escassa. Uma vez no ano e são só 40 pessoas. Então, para nós é uma honra muito grande ter recebido esse elogio em público, né? Exatamente. E eu, diga-se de passagem, recebo com muita tranquilidade, né? Esse elogio também, porque vem nessa ideia. Eu elogio em silêncio, mas muitas vezes eu não recebo. Eu não aceito esse elogio, né? Dificuldade em elogios, tema central do nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo, Fernanda. Obrigada, Aislan. Como que você está hoje? Estou ótimo, estou muito bem, Que estou feliz bom, e realizado. Ai, que bom, que bênção. Boa noite, Roberto. Boa noite, noite, Pedro. Eu Fernanda. aproveito a fala do Pedro para sinalizar essa questão de gratidão em relação ao reconhecimento. Com certeza existe muito incômodo nos bastidores, muito questionamento, né? E justamente porque o cenário que a gente vê é a questão de que é raro elogiar, é raro apontar o merecimento do outro, né? Porque o que a gente vê no dia a dia é a crítica. Aí você vê Muito mais fácil, né? uma movimentação incrível num evento que não existe igual na cidade. Você vê ainda pessoas parando para procurar apontamento maldoso. Né? Você que nos ajudou em tantos textos, né, Fernanda? Viu? Estas qualidades aqui são tantas, de repente só dá uma encurtadinha aqui para mim, para caber na revista e tal. Mas temos muita gente boa, né? Muita gente boa e muitas pessoas que, ao manusear os textos, eu percebi que poderiam ter falado muito mais. E eu senti a necessidade de falar o que eu vejo nas pessoas. Então, essa questão de reconhecimento,
né? Eu entendo que eu mereço, eu entendo que eu estou ali para ser homenageada porque eu caminhei até esse evento, até esse reconhecimento. Sim. Então a gente tem um contraponto entre pessoas que não elogiam e pessoas que não conseguem receber o elogio, abraçar o elogio. Mas, Aislan, eu percebo que na minha vida, e eu acredito que muitas pessoas são assim também, existe um momento de aplaudir e existe ou precisa existir um momento de ser aplaudido. Sim, você precisa ter a sabedoria para entender que, ora, você vai estar na plateia, mas você também nasceu para estar no palco. Sim, muito Isso bom é muito, também. é o Sensacional. resumo do teu evento. Entende? Isso. Então você tem pessoas aplaudindo que o ano passado foram homenageadas e você tem esse giro de reconhecimento de gente como a gente, de pessoas que estão ali contando a história, histórias lindas da caminhada da empresa, da caminhada enquanto empreendedor, enquanto profissional, né? Eu e o Evandro comentamos o seguinte, né? A empresa pode fechar suas portas amanhã. Fica em seu legado que até aqui, ano de 2024, nós tivemos a oportunidade de homenagear 143 pessoas. Perfeito. Entendeu? Ótimo. Levantando o que elas têm de melhor para um Ótimo. público presente naquela ocasião e naquele momento. Então, o que aconteceu aí no Personalidades vem de encontro ao tema de hoje, que é por que as pessoas têm tanta dificuldade em efetuar elogios, né? A gente vai estar levantando alguns questionamentos, sempre frisando aqui, né, pessoal, a importância de você comentar, se manifestar aí nos toda comentários, certeza. né? Fique à vontade. Entra junto com a gente até vai interagir contigo também, respondendo o que você comentou, né? Os nossos programas, é uma série de programas gravados, não permitimos isso no momento real, ao vivo, mas a gente está linkado ali no momento que o programa vai ao ar e já acompanha todos os comentários, vários deles respondidos até por nós aí, interagidos mesmo no pós ao vivo com vocês. Rapaziada, só agradecendo sempre aqui a Super Popular, que é a farmácia junto ao Super Mercosul, e também a HS Tintas, que são os nossos patrocinadores aqui deste podcast. E Roberto, eu trago assim o seguinte entendimento para quem está nos assistindo. Efetuar pelo menos 5 elogios ao dia, para quem for que seja, deveria ser uma regra da humanidade. Sabe por quê? Porque é tão bom, a gente vive numa sociedade tão pesada, a gente vive numa internet carregada de tantas informações, a maioria delas ruins, porque infelizmente o que te chama mais atenção geralmente é a fofoca, a intriga, a tragédia. Sim. E isso é triste, se for analisar. Coisas boas nem chamam tanto a atenção, sim. né? Tipo, a gente descarta as coisas boas numa velocidade muito mais rápida do que... você fica às vezes dando atenção a algo ruim ou trágico. E como seria bom se todos nós percebêssemos a importância do elogio, né, Roberto? Sim. Até como treinamento, até com prática, né? Desenvolver o hábito, ou você faz o hábito te faz, né? Desenvolver o hábito de elogiar, desenvolver o hábito de reconhecer. Eu vejo assim que às vezes as pessoas caminham muito armadas, né? Acho que Pronto. No primeiro podcast desse mês aqui, o Pedro falou sobre se desarmar, sobre se render. E as pessoas andam muito armadas. E às vezes até o elogio não soa muitas vezes como verdade, por causa dessa armadura, dessa que ele proteção. quer que tá me elogiando? Tá procurando alguma coisa, tá querendo alguma coisa. Vamos além, tem gente que fica com vergonha mesmo de ser elogiada. Né? Eu ia trazer essa perspectiva mesmo porque isso aconteceu comigo por muito tempo. E aí vai de encontro a essa ideia da imaturidade, de personalidade, maturidade emocional. Que eu pensava assim, não, mas qual que é o interesse dele por trás desse elogio? Então eu fui assim por muito tempo. O Roberto está me elogiando, mas o que ele está querendo com isso? Será que ele está querendo me influenciar? Ou ele está querendo que eu vá para o lado dele? Né? Então eu tive esse entendimento. Aquela desconfiança, né? E talvez de ter sempre algo por trás. Está aí tenha esse entendimento hoje, né? De não, a Aislan está me elogiando aqui, mas ele quer alguma coisa com isso. Não, a Fernanda está me elogiando, mas ela quer alguma coisa com isso, né? E a sociedade também, a cultura, ela te tendencia, te inclina a pensar assim. Pedro, e você acha que estava associada à tua concepção de merecimento? Esse seu Sim. questionamento? Sim. Né? Sim, porque eu me sentia muito inferior. Né? Então eu tinha um complexo de inferioridade.
E isso me permitia não aceitar os elogios. Sim. E a forma como eu não aceitava era, o que ele está querendo com isso? Porque se você visualizasse, você aceitaria, Sim. né? Desarmaria. Sim. Né? Por isso que eu falei essa ideia da imaturidade, na época que eu era imaturo, entendeu? E tem muita gente que às vezes está ouvindo a gente aí, e isso é interessante, que isso não tem a ver com idade. Não. Tem gente de 45 anos, 50 anos, que ainda é imaturo emocionalmente. Sim, muitos. Entendeu? Porque carrega essa inferioridade, que é uma raiz lá da infância que vem na vida adulta, né? E quem se sente inferior vai ter muita dificuldade em receber elogios. É de toda uma criação, né? Faz isso que eu te dou isso. Então você parece que Até tudo a questão troca, você né? cresce. Todo um Até uma contexto. questão do almoço. Você tem um grupo aí de 3, 4 pessoas aí. E aí, Fernanda, vem, você e o Magno, queremos fazer um almoço, queremos que vocês venham, são muito honrados, são ali e tal. A Fernanda já sai com aquele sentimento, semana que vem nós vamos fazer em casa. Mas é uma forma de pagar. Com dívida. Sim. Já sai com a dívida. Sai com a dívida. Muito bom isso aí. Sim. Magno, nós temos que fazer alguma coisa pro Roberto Já e pra sai Luciana. com a A gente dívida. tem que fazer alguma coisa, nós temos que chamar eles, não é possível. Sim. Olha o que eles fizeram para nós, olha a mesa que eles montaram, olha o presente que nos deram. Então, assim, não recebe de bom grado isso, já sai com essa dívida. É como se fosse moeda de troca, né? Sim, Não, mas você não convida para pra muitas saber. pessoas... E quando né? faz, tá Mas pago, a hein? sociedade é uma moeda de troca, infelizmente, a grande parte que triste. dela, né? É meio triste, A- mas eu acredito a que realidade, que a a vida maioria real é da assim. sociedade Sim, é sim. moeda de troca. Tu sabe, Aislan, que É pra o quem mim troca de quê, né? a gente fala muito sobre treino, né? O Roberto comentou que a maioria das coisas são passíveis de treino, Treinar. né? O que me motiva a elogiar e o que realmente mexe comigo e me faz levar, eu pensei e vi algo que eu achei legal, não, eu não guardo para mim, eu não elogio em silêncio, eu levo para a pessoa porque a reação, não existe você elogiar uma pessoa e não ter o reflexo dela de imediato. Vou dar um exemplo. Sim. Verdade. Principalmente na internet, assim, com pessoas conhecidas, sabe? Eu acredito que aqui muitos dos ouvintes conhecem o Lucas e a Renata. Sim, eu estou pensando, é uma estratégia ou é real? Porque o Pedro já aprontou É no real, podcast passado. real, gente. Essa questão de... O teu sanduíche. O teu sanduíche. A questão de você... Vejam só. A questão de você ter a certeza. Isso é certeza mesmo, não existe. Sim, claro sim. que você vai pegar pessoas que não recebem, vão ficar meio desconfiadas. Mas a reação é genuína delas, né? Em ficar feliz. E esses dias rolando a internet, eu sempre tenho a sensação... Eu adoro olhar as fotos do Lucas e da Renata. Eles enquanto casal. Eu vejo as fotos deles e parece que a foto tem som, de tão lindos que eles são juntos, entende? Sim. E eu vi a foto, tinha esse sentimento, vi a foto, esse sentimento. Eu pensei, por que eu nunca falei? E aí eu vi uma publicação do Lucas e de imediato chamei. Nossa, a reação deles é maravilhosa. Então, eu não necessariamente queria que eles me elogiassem também, eu queria, sei lá, fixar alguma parceria. Você entende? Posso falar outro lado? Pode falar. Vai que eu E vou. fico feliz de estar evoluindo, porque eu estou te conhecendo cada vez mais e eu sei do quanto é de coração isso que você está fazendo. Muito. Mas aí, a pessoa lá do outro lado, ela está pensando, está querendo vender curso. Veja só. Sim. Está mediando alguma aproximação para querer algo. Então, veja como é triste isso, né? Triste, E eu triste. Me, Mas e sabe, a gente se Aislan? condena nesse momento, por alguns momentos, ter passado por esse tipo de questionamento Sim, também, né? viu? E A gente julga muito o fato de, opa, mas o que está querendo? Sim, o que está puxando Poxa, o saco? parece que não pode existir um elogio, então. Viu? Ah, E aí, Aislan, é muito importante, mais uma vez, a questão do autoconhecimento, que aí eu não consigo mudar o que a pessoa vai sentir. Eu não vou guardar um elogio que eu posso estar fazendo, porque ela vai julgar e fazer isso. Mas e Então, quantas pessoas podem fazer isso e não fazem, né, Fernanda? Exatamente. Veja, você atingiu a evolução da percepção, né? Sim. E por que a gente não faz isso, né, Roberto? Não faz porque não cria isso que a gente está falando. Não estabelece essa conexão passa por esse processo de maturidade, passa por esse processo de autoaceitação, passa por esse processo de treinar, realmente treinar. E, gente, eu mudei minha linguagem. Sabe como eu mudei minha linguagem? Eu tinha um livro assim, Nunca Mais Direi. A Poder nas Suas Palavras. Um livretinho que eu li. Lá, sei lá, que ano lá. Eu tirei uma página, eu digitei uma página do livro lá dos Nunca Mais, colei na geladeira e fui treinar.
fui treinado. Isso se Não, chama autoimagem. não posso fazer mais isso, não posso falar mais isso, não posso falar mais isso, não posso falar mais isso. Cada vez que eu ia falar, eu lembrava da geladeira. Muito bom. Isso é muito bom. Entendeu? Então é coisa que você treina. E que de repente começa a ficar assim. Eu cheguei. Hoje aqui, o Evandro abriu a porta. Eu estava sentado aqui, ele, opa, Roberto, tudo bom? Eu falei, como tudo bom? Como que é assim? Como é que você não vem, não me dá um abraço? Sabe quantos dias faz que a gente não se vê? Foi, Evandro. Quebra o cara, né? Por quê? Porque assim, é tão muito bom, diferente cara, isso, muito né? bom. Ó, meu amigo, cara. deixa eu dar um abraço. Como é que você tá? E foi a pergunta depois, foi assim, como que você tá? Por o mundo assim, né? Não sou Sim. tão esperançoso. Essa muito interessante. A gente que vai você mudar falou, isso, cara. a Islândia, a gente vai mudar isso. Amém. Que é essa ideia da autoimagem, né? A maneira como você se vê. Basicamente, eu falo que é a maneira como você conversa com você mesmo. Sabe quando você está ali no carro, ou você está sozinho e vem uns pensamentos tomando conta de você? Aquilo ali é a sua autoimagem. E a autoimagem ela é corrigida através da repetição. Sim. Né? E eu faço muito esse trabalho de autoimagem com os mentorados, e assim, é algo muito impactante para eles. Porque eles eu sempre falo que eles acreditaram em mentiras que foram ditas para eles e que se tornaram verdade na vida deles, né? E às vezes eu chego e falo assim, quem é a Fernanda? Ah, não, a Fernanda fala errado, a Fernanda é isso. Não. Essa é a Fernanda que disseram que ela é. Sim. Quem é a Fernanda? Nossa, a pessoa começa a desarmar. Muito bom, A Pedro. pessoa começa a ficar muito impactada. E a maioria, 100%, chora. Porque lembra quem realmente é. Né? E até o que ouviu, né? Isso, É. perfeito. A Que seu ouviu e respeito. tomou como verdade. Né? Então, esse complexo de inferioridade meu foi porque eu ouvi coisas, eu ouvi mentiras que foram se tornando verdade ao longo da minha vida, entendeu? Evandro, até peço que você... Tem um rapaz buzinando, deixa na aberta aí. Pode atender aí. Detalhes técnicos aqui da nossa gravação faz parte também, tá? Faz o favor de atender lá, deixa na aberta aí a gente se vira. Pedro, tua fala é super interessante, porque realmente aonde há essa percepção, eu costumo falar que em determinado momento da minha vida eu simplesmente ignorei o que me falavam das outras pessoas. Eu parti de um princípio assim, eu vou começar do zero com essa pessoa e não me interessa do que falaram dela. Isso é ótimo. Sabe? Olha, eu estou zerado com você. Você não me fez nada, eu nunca fiz nada para você. O que vale é a partir de agora. E o que os outros falaram não me interessa. Sim. Fica a dica. Já pensou se você que está assistindo o podcast fizesse isso com algumas pessoas que... Porque uma coisa é o que falaram da pessoa. Outra coisa é que você detecta o que realmente você achou da pessoa. Eu prefiro. Você não vai com rótulos. E olha que enquanto professora tem muito disso, e não por maldade. Geralmente, principalmente quando é regência de turma, da turma toda, né? Então, nas conversas de professora, geralmente eu tinha o 3º ano e depois eu tinha o 4º. Tinha 3º e 4º ano seguidos e geralmente a professora de 2º ano comentava sobre alunos e eu tentava ao máximo, independentemente do comentário, entendo que não comentários pejorativos, mas eu tentava não rotular. Eu pegava questões técnicas dentro da educação em si, do letramento em si, mas enquanto pessoa eu queria conhecer. Eu queria ter a minha visão dele enquanto aluno, dela enquanto aluna, sabe? Focava em questões pedagógicas, mas enquanto ser humano, eu queria conhecer, eu queria a minha visão, eu queria ouvir o que ele tinha para me dizer. E com crianças. Então... E não sei se isso aconteceu com vocês também, Pedro e Roberto, o Pedro já falou, Roberto, porque eu hoje tenho amigos, que eu considero amigos, que lá atrás julgávamos como inimigos. Até o momento que a gente se conheceu, opa, para lá. Então, assim, assado, olho no olho, cara na cara. Sim. Mudou a relação. Não foi com a é cara mais de um achismo, fulano. agora é real. Já aconteceu com você alguma situação? Até esses dias agora com uma pessoa assim, no grupo da sinuca nossa. Grupo da sinuca, com uma pessoa. E estando lá, eu até comentei, falei, cara, te achava um chato. Sério mesmo. Não, sério. Sério. Te achava um chato e tal. E Nossa, não imaginava. E aí a pessoa foi contando a história dele e tal. E aí cada episódio a gente foi se brincando mais ainda. E
e ficando aquela coisa gostosa, por causa disso, por causa de uma impressão. Tinha uma impressão. E quando houve essa proximidade, vê que era totalmente diferente daquela impressão que tinha. Vou ter que economizar dessa, Aislan. Vou deixar baixo essa. Teve mais gente que teve algumas mais impressões. Vai lá, Fer. Não, eu já falei, agora você não falou. Você não falou a tua com relação a mim, né? Não, na tua. Falou. Falei. Ah, você sempre falei. achava coisa boa, né? Exatamente. Aí eu falei, eu não. Você que falou, não. Eu acho interessante uma coisa Mas também. Eu só perdoado aprendo, já. eu só aprendo. Tá perdoado. Queria Todos ver o os que dias. vocês achavam disso. É a ideia do... sempre a gente anda em dois extremos, né? Então é o elogio e é a crítica. Eu queria que vocês me dissessem assim, o que vocês pensam sobre a ideia de uma pessoa que ela chega em um momento que já não faz tanta diferença o elogio, já não faz tanta diferença a crítica. E isso começa para muitas pessoas se tornar como arrogante. Porque simplesmente a pessoa sabe quem ela é. Sim. Entendeu? Então a pessoa sabe quem ela é, sabe das habilidades dela, sabe da competência dela. Isso é ela ruim. ela não se coloca superior aos outros. Ela simplesmente é neutra. Isso aí. Sabe aquela pessoa que recebe um elogio e aceita e fala muito obrigado, esse é meu trabalho. Uma pessoa que recebe uma crítica e fala ok, eu vou melhorar. Sabe? Ela não dá muito valor, ela simplesmente continua caminhando. E ela, para a cultura, ela é taxada como arrogante. Olha lá o arrogante lá. Tá certo. Olha lá o arrogante lá. Simplesmente porque a pessoa sabe quem ela é. Sim. Sabe? Um grau a Mas ser Pedro, atingido, na minha Pedro, opinião. Todo né, esse, Fernando? todo esse Eu processo... fico perdida, porque eu sou tão empolgada que se eu chego e elogio uma pessoa e ela... Pra mim? Você vai ficar... Talvez eu fique confusa. Talvez eu Nós coloquei entramos na errado. frase dos bastidores Talvez, assim, ali com o a Roberto. pessoa recebe o elogio, então você chega e me elogia. Poxa, recebo o elogio, mas aquilo assim não muda meu dia, não muda minha vida como antes. Entendeu? Bem como a crítica. Você chega e me critica aqui, beleza, eu vou ficar chateado aqui, e meia hora depois tá tudo certo. Beleza, eu vou te bloquear, mas... Isso, né? isso não me afeta mais. Eu simplesmente progrido, eu simplesmente caminho. E aí, às vezes, nossa, mas Roberto se acha. Tipo assim, não é que ele se acha, é que ele sabe quem ele é. Entendeu? Eu acho eu que penso a sociedade vai apontar o dedo. Então, mas eu penso que Pois esse é, A sociedade vai apontar o dedo E o porque ela Roberto não... não vai dar nem bola. Você veja, Roberto, a Pois sociedade, o geral não está preparado para esse nível de pessoa. Nós Pronto, estamos muito esse é o aquém. ponto, cara. Estamos Eu acho muito que esse é o aquém. ponto. Eu acho que Vai esse ter é que o conhecer ponto. muito bem para encarar numa boa. Esse é o ponto. E se não conhece, vai estar chato. E eu acho de uma frieza tão grande, Pedro. Não, eu acho que não. é aí que eu não me Não, conecto. eu acho que esse ponto que nós batemos na questão de maturidade, ele não cabe muito bem numa sociedade que nós vivemos. isso aí não, mesmo. não é uma frieza, entendeu, Fernando? é algo você me elogiar, eu a ser receber seu trabalhado elogio, ainda. mas assim, eu não ficar assim, não, eu não fico assim mais. Eu recebo, falo muito obrigado, Fernanda, e minha vida continua, entende? Sim. Só que a estabilidade que, de certa forma, essa pessoa carrega, ela incomoda os outros. Porque os outros são Eu já instáveis. Quem não te e ela conhece. tá ali, Vai entendeu? incomodar quem não te conhece. Pedro, eu já dei presente. E vai acontecer com todo mundo. Eu já dei presente para tipo assim para uma pessoa que sim, admirável e tal, que numa forma de elogio, né? E que ganha coisa de todo mundo e tal, e todo mundo que eu esperava uma outra reação. Criou toda uma expectativa. Porque assim, o presente para mim é A expectativa é igual paçoca, né? Esfarela rapidinho. Aquilo que eu estava dando, para mim assim era muito bom, né? E querido, tá bom. Colocou no meu... E eu fiquei depois chateado. Sim. E eu fiquei chateado até entender isso que o Pedro está falando. Ó, você De que uma forma recebeu o eu presente entendo- do Roberto aí. De uma forma que eu entendo hoje que o Pedro está dizendo. Que depois eu também passei a ser assim, Sim. crescendo em maturidade. É porque... Que aí você não entra mais naquela celebração. Ai, fui elogiado. A É necessidade. porque recentemente isso aconteceu comigo. Eu estou vivendo esse processo de maturidade. E a crítica te onde matar eu já também. não crio um êxtase que eu criava antes. Sabe? Sim, Aquele negócio sim. assim e tal, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É só porque eu entendi quem eu sou, Tá. o que eu tô fazendo. Vamos lá. Entende? Tá. Mas haverá um- você me diga, em relação à personalidade, aquela que já tá. Não, eu sou empolgada. Você acha que depende muito da personalidade? Depende do amadurecimento da Isso aí, personalidade. Isso aí. Entendeu? O amadurecimento. Porque eu fui o que
ficava frustrado com a crítica de ficar de cama, literalmente. E eu fui aquele que, assim, fiquei tão empolgado com o elogio que eu ficava uma semana, assim, sabe? Só que hoje poxa, se você for me elogiar, eu vou receber, vou adorar, mas já não faz tanta diferença mais. Não quer dizer que eu vou ficar indiferente. Não quer dizer que eu vou ficar indiferente. Eu vou receber seu elogio, falar, Fernanda, muito obrigado, parará, mas eu virei as costas, eu continuo seguindo meu caminho, entende? tá. Eu não fico Entendi. deslumbrado Entendi. com aquilo mais. Entendi. Focado, Entende? sabendo que tem Você que já fazer. está nesse nível, Fernanda? Não. Não, porque eu sou muito empolgada. Você é muito empolgada E por isso que eu perguntei sobre Você a não personalidade. consegue ainda não se empolgar mediante um E elogio. assim, eu não fico... A gente falou sobre frustração em relação à movimentação ali da revista. Eu não fico frustrada em relação à crítica. Se eu vejo que é construtiva, nossa, que vai me ajudar, beleza, agradeço. Mas eu adoro me empolgar com elogio. A mesma empolgação que eu tenho ao elogiar é a que eu tenho ao receber, sabe? Nossa, tá dando Mas certo. isso é uma qualidade tua e não perca, tá? E por isso que eu me perguntei em relação a... Talvez só a sua empolgação ao longo do tempo, ela vai diminuir um pouco. Por exemplo, eu amo elogiar, eu elogio Mas sempre. eu não sei se eu quero que diminua. Não, e tá tudo bem. E tá tudo bem também, né? Pessoal, Tá tudo o tema do nosso próximo podcast é falsas expectativas. E ali vocês terão a oportunidade de seguir essa conversa que acabou rendendo. Eu saio com uma pulga atrás da orelha. Fala assim, eu vou deixar pro próximo. Vou O deixar. tema foi Mas foi bom, elogios. eu quis trazer Tem isso pra tudo a mesa ver. mesmo. Dificuldade que todos têm de efetuar elogios. né? Elogiem, gente. Elogiem, É muito não legal. custa nada. O E outra, almoço, o tá café. gostando do podcast? Elogie. Elogie. Não tá gostando? Critique, não tem problema Não, nenhum. elogie. Tá? Elogiem. Gente, Por mais que hoje o tema é elogio, mas de repente... elogiem, Na por dúvida, favor. elogie. Muito obrigado, HS Tintas. Obrigado, Super Popular. Eles estão tagarelando aqui, tão impossíveis. Eu tenho que encerrar, senão eles Quero não deixam, elogio. tá bom? Gente, até a próxima. Um grande abraço e uma ótima... Já vamos no ritmo aí do fim de semana para todos vocês. Valeu, tchau, tchau.